Bom dia, meus irmãos, e boa semana a todos. Nossa leitura bíblica é Jó, capítulo de número 13. Jó defende a sua integridade. Eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei. Não vos sou inferior. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Como já expliquei, Jó está se defendendo da acusação dos seus amigos, aqueles que foram lá para consolá-lo estão acusando ele. E ele se defende e coloca a sua questão como ele está tratando dela diante de Deus e não diante dos homens. Ele está tratando diretamente com Deus. Verso 9: Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse, ou zombareis dele como se zomba de um homem qualquer? Ele está falando que seria bom realmente, né, se Deus esquadrinhasse eles, se eles achariam bom, se Deus estivesse fazendo com eles o que está fazendo com o Jó. Então, por que que eles estão zombando de Jó? Verso 23: Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Jó falando para Deus, né, a respeito de Deus falar para ele, de Deus mostrar para ele qual é a falha. O questionamento de Jó em relação a Deus é nesse sentido. Ele quer que Deus mostre para ele o que ele tem feito de errado. Lembra-se que no início a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e que anda na presença de Deus. E Jó está questionando a Deus: qual é a minha falha? Me mostra o que eu estou fazendo de errado. Capítulo de número 14. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Jó está falando sobre a brevidade da vida, como somos frágeis, como a vida passa rápido. Verso 7, porque há esperança para a árvore. Esse aqui é até um trecho de uma canção, né, que aquele grupo Diante do Trono fez. Porque há esperança para a árvore, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam. Ele usa aqui essa analogia, né? A árvore, mesmo depois de cortada, ela brota novamente, mesmo o tronco caído no chão, né? Se tiver raiz, se criar raiz ali, quando vem a água, o cheiro das águas, né? É que ela vai renovar. Mas aqui ele, comparando com a sua vida, com o seu sofrimento, ele se vê como alguém que está prestes a morrer. Verso 14: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Esse é um tema interessante, né? A vida pós-morte. Jó, aqui no seu momento de angústia, ele questiona a respeito dessa vida pós-morte. Mas quando vai chegar no final do livro de Jó, e Jó vê Deus restaurando, e como toda a sua experiência serviu para o seu crescimento, para a sua maturidade, ao ponto de dizer: antes eu te conhecer só de ouvir falar,
lá na frente ele também vai declarar da sua fé, da sua confiança, de que quando ele morrer, ele estará para sempre na presença de Deus. Entramos no capítulo 15 e volta a falar, né? Nós temos primeiro Elifaz começou a falar, depois os outros dois amigos dele, né? Depois do Elifaz foi o Bildade, depois do Bildade o Zofar. E agora eles estão revezando aqui, né? O Elifaz volta a falar novamente. E dessa vez pegando mais pesado ainda com Jó. Então respondeu Elifaz o temanita: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento, arguindo com palavras que de nada servem e com razões de que nada aproveita? Tornas vão o temor de Deus e diminuis a devoção a ele devida, pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolheste a língua dos astutos. Então ele está dizendo, chamando Jó aqui de um iníquo, de uma pessoa astuta. Verso 6, a tua própria boca te condena e não eu. Verso 11, porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que te dirigimos nós? Suaves palavras que nós estamos te falando, eles não estavam usando suaves palavras, não. Eles estão usando palavras pesadas, duras, em relação a Jó. Verso 20, todos os dias o perverso é atormentado. 25, porque estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. 31, não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo. Então, essas suaves palavras a gente não percebe que o discurso deles, se a gente analisa mais profundamente, eles falam de Deus, falam bem a respeito de Deus, eles não estão mentindo, mas eles estão de toda forma tentando justificar o sofrimento de Jó com o argumento de que Jó está sofrendo porque ele está em pecado. Jó, você está sofrendo porque você está em pecado, porque você está fazendo alguma coisa contra Deus, porque você está agindo como um ímpio, um descrente. Então, esse é o argumento principal que está por detrás de todas as palavras deles até agora. Amém. Vamos parar por aqui e vamos orar. Pai, bendito seja o Senhor. Obrigado por tua palavra. E tem misericórdia de nós, ó Deus. Livra-nos do sofrimento, dai-nos a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até mais.